Cemitério Parque Hortolândia. Cada detalhe foi reformado com carinho. Agora, nossos espaços estão mais bonitos, seguros e acessíveis para você e sua família. Tudo para garantir acolhimento e atendimento transparente, do começo ao fim. Planeje com tranquilidade. Jazigos com condições especiais disponíveis. Venha conhecer o novo momento do Cemitério Parque Hortolândia. Boa noite! Começando aqui com vocês o nosso programa Papo Atípico. E hoje, trazendo aqui no primeiro programa a ilustre presença do nosso amigo Clóvis Volpi. Oi, Christian, boa noite a você, a todos aqueles que estão nos vendo aqui. É um prazer muito grande estar nesse programa de estreia, não é? Sim. Eu me considero aqui uma pessoa privilegiada. Espero que tudo vá bem. Vai ser o nosso coelho da sorte. Tomara. Né? Não, é sim. O Clóvis é o coelho da sorte aqui do programa. Clóvis, mas vamos começar o nosso papo, né? A gente, como diz o programa, papo atípico, né? E a gente faz a luta e fala sobre a questão dos autistas, né? E muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? O que leva uma pessoa a ser um ativista da causa? Como foi chegar até essa questão da causa dos autistas hoje? Olha, Christian, na realidade eu venho de uma carreira pública, né? São 53 anos de vida pública, prefeito, deputado, enfim, eu tive uma carreira muito, do meu ponto de vista, que me deu sempre muito prazer. Mas na questão, né, do autismo, eu fui muito mais pela emoção, porque como prefeito você acaba fazendo as ações que eu considero, assim, extremamente, é uma palavra forte, mas extremamente paliativas. Você resolve o dia a dia, ou atende o dia a dia. E nós estávamos entregando os cordões e as carteirinhas para as crianças autistas no gabinete, e tinham lá umas 20 crianças, uns 20 pais aproximadamente. Claro, tinha aquela conversa toda, aquela cerimônia. No meio da cerimônia, não é? Surgiu um casal com um jovem já de uns 12 a 13, enfim, poderia ser um adolescente aí, com um grau 3, ou seja, né, com muita dificuldade. Quando abre a porta do gabinete, da sala de reuniões, aquilo acho que criou, de fato, um gatilho, que gerou alguma coisa não esperada no jovem. E ele começou, claro, a fazer tudo aquilo que de fato acaba fazendo quando tem essa ação, né, esse impacto. E é um impacto, né? E eu acabei me emocionando com aquilo, chorei, pedi licença, fui ao toalete do lado, fiquei lá chorando um pouco de tempo. Mas Cristian, eu não chorei por aquilo que estava acontecendo ali com ele, não. Eu me vi na seguinte situação: ser um homem público e aquela criança com até 15 anos, isso já tem uns 2, 3 anos, ele vai chegar a 50 anos, os pais cronologicamente devem falecer antes dos filhos, não é isso? Quem é que iria cuidar? Né? Porque você faz aquela revisão e aquele raciocínio. Qual é a política pública federal, estadual ou até municipal que está com essa preocupação? A partir dali, eu comecei a estudar um pouco mais, criando um departamento, chamando pessoas atípicas, não é? Ou com filhos atípicos, para começar a me ensinar e contar os seus problemas. Todas as vezes que eu faço isso, eu fico aprendendo. Todo dia a gente aprende. Todo santo dia você aprende alguma coisa. Mas o meu foco mesmo de preocupação é o foco posterior ao falecimento dos pais. Nós não temos, isso vai acontecer daqui a 15 anos, por exemplo, nós vamos começar a ter que resolver tudo isso e a gente não está dando andamento para uma solução. Eu fui pego, então, pela emoção, fazia o que todos fazem, ou seja, todos os políticos ou todos aqueles que estão numa função pública fazem, mas, na realidade, a preocupação veio depois e eu me envolvi emocionalmente. E o que é melhor disso tudo, né? Não é o que é pior, é o que é melhor disso tudo. Eu me apaixonei pela causa, né? Aí você se apaixona e você se envolve. E eu estou extremamente envolvido com a causa e essa preocupação. Eu tive o prazer de participar do fórum que vocês fizeram lá, em Ribeirão Pires. Foi realmente, para mim, como pai atípico,
algo excepcional, porque não é fácil. E hoje, questão de política pública hoje é muito difícil. Difícil. E às vezes a gente não vê o poder público, muitas vezes, com esse olhar. E quando eu participei lá do fórum, tive esse prazer de participar lá, eu tive vamos falar, essa luz no fim do túnel de olhar assim, olha, alguém está olhando por nós, alguém está nos vendo. E foi isso até que me trouxe de estar chamando você aqui para as pessoas conhecerem. Eu conheço o Clóvis, mas eu gostaria que os meus seguidores, né, o pessoal que acompanha a TV Hortolândia, conhecesse o Clóvis Volpi, né? Não agora, eu vou falar não só o Clóvis Volpi por último, mas eu quero o Clóvis Volpi pai, o Clóvis Volpi avô. Bisavô já. Bisavô Bisavô também. E é esse Clóvis que eu quero também conhecê-lo, né? O político eu já conheço, como você mesmo disse, a gente sabe, mais de 50 anos de vida pública, professor de carreira, foi prefeito, foi deputado, então isso aí a gente já sabe, já conhece o histórico. Mas eu quero conhecer o histórico do Clóvis Volpi pai, avô, bisavô, tio. Olha, eu posso dizer uma coisa para você. Eu venho de uma família que eram colonos em fazendas de algodão, café. Eu tive uma irmã já falecida, faleceu aos 86 anos. Faleceu no dia que eu venci a eleição, em 2020, por exemplo. No dia seguinte, aliás. Naquela época, os pais chamavam de demência, não é? E, lamentavelmente, não se discutia muito isso naquelas famílias mais pobres, mais humildes. E ela engravidou, teve 4 filhos, 2 deles com muita dificuldade, com certo grau de demência, que estão aposentados. Os filhos são meus sobrinhos, os filhos ainda vivem. E aquilo que eu falo de você resolver. Então, nós resolvemos o problema, achávamos que tínhamos resolvido o problema. Ou seja, construímos uma casa, construímos o bem-estar, um comércio, eles sobreviveram, sobrevivem até hoje muito bem, mas a gente não resolveu o relacionamento humano, na verdade, né? Como é que nós cuidávamos daquilo? Estão aposentados, claro, por alguma influência, acaba se aposentando. Depois, eu sou o mais novo, tenho 78 anos, mas sou o mais novo de uma família de 5 irmãos e mais um de criação. Nós éramos em 6. Muito bem. Aí, claro, eu tenho 3 filhos, né? Um é prefeito de Ribeirão Pires, o outro é secretário de Educação, por conta da formação também dele. E eu tenho uma outra filha, professora. Esta minha filha tem uma filha com TDAH. Então, a minha mulher é psicóloga, ela cuidou disso durante 2 anos e hoje está muito bem, já está fazendo 3º colegial, quer se formar em medicina neuro, porque ela acaba dizendo que está entendendo muito bem os problemas que ela tem, que é muito bom. E eu tenho depois uma outra neta, que faz também medicina, e eu tenho uma bisneta já de 6 anos, portanto eu tenho uma vida aí. Se considerarmos, né, o que a gente tem visto por aí, aquilo que já aconteceu na minha família e tal, é uma coisa muito pequena em relação ao que acontece nas famílias de muitas pessoas que hoje têm, né, os seus filhos atípicos e muitas vezes estão com esta preocupação. Então é uma coisa muito simples, né? A minha cidade lá é uma cidade na área de proteção ambiental, ela não tem muita arrecadação, mas nós andamos muito lá na administração pública em relação aos neurodivergentes, andamos muito mesmo. E a gente vai ter oportunidade de falar algumas coisas que a gente já fez. Sim. Por que eu fiz essa pergunta? Vou até te colocar. Porque é o seguinte, hoje nós estamos aí chegando num período eleitoral, né? E a gente tem muitas pessoas que estão aproveitando a onda, né? De apoiar a causa autista, né? Então agora tem muita gente que é pai, né, da causa autista, né? E eu conheço o Clóvis, o pessoal não conhecia, mas eu queria mostrar esse lado, que o Clóvis não veio surfar na onda. Não. Entendeu? Não. Então tem muita gente que às vezes, mas não, o Clóvis Volpi não veio surfar na onda, ele vive isso, ele conhece isso. E além disso, né, está muito envolvido com essa questão neurodivergente, que vocês têm um projeto hoje lá, que é a questão do cannabis, não é isso? Bom, Cristian, Ribeirão Pires, foi a lei que instituiu a cannabis na área pública é a 2ª do Brasil, é em Ribeirão Pires. A clínica de tratamento medicinal com cannabis, do cannabis medicinal, é a 1ª do Brasil. Então nós fizemos a lei, levamos 2 anos discutindo isso com a instituição Flor da Vida, de Franca,
porque eles produzem o óleo à base do cannabis, né, à base da maconha, e eles não tinham esse relacionamento com o poder público, então tivemos dificuldades de provar que era uma coisa séria o que nós estávamos fazendo. Hoje atendemos lá um número altamente significativo de famílias que têm dificuldades financeiras para poder adquirir o óleo, para poder sensibilizar, ajudar a família a conviver melhor, não é? Então hoje nós atendemos perto de 250 clientes lá, né, vamos chamar assim de pacientes, mas nós atendemos fibromialgia e também a Parkinson ajuda também, Alzheimer ajuda também um pouco. São quatro dificuldades que nós tratamos lá. Então nós somos a primeira cidade. Mas hoje, Christian, hoje nos postos de saúde nós começamos a instalar as salas sensoriais. Nos postos de saúde. O parque sensorial nós estamos fazendo, né? Vai terminar em 2 meses, termina a área para aqueles que querem se utilizar para fazer aí uma distração, alguma atividade, mas nos postos de saúde nós iniciamos agora o processo de instalação das salas sensoriais, ou seja, a mãe pode fazer a sua consulta médica, a criança, se for criança, passa a ficar aos cuidados de um responsável dentro de uma sala onde a mãe tem mais liberdade de passar, né? Eu falo mãe porque normalmente os pais quase não vão. Então eu estou sempre citando mãe aqui, Então a gente vem andando muito, mas muito à frente. Nós temos um programa de inclusão educacional, nós temos um programa de inclusão nas empresas, nós apresentamos, a gente vai à empresa, a gente conversa de fazer inclusão, e estamos aprendendo e dentro das nossas necessidades. Cedemos agora uma casa para uma instituição chamada Mãe Onça, que tem lá umas 700 e tantas mães inscritas para atendimento filantrópico de psicólogos, enfim, mas é uma instituição, não é? E nós cedemos a casa para eles. Eles devem ficar lá 30 anos, 60 anos, o que for necessário para poder também servir de aporte para poder diminuir, não é? Diminuir essa ansiedade que as pessoas têm em solucionar isso. Mas, de qualquer forma, é uma cidade que andou na frente. E a gente tem sido modelo aí para algumas cidades, porque tudo é muito barato, não é? O caro mesmo, Christian, vai ficar, e esse é o meu medo, né? E acho que os prefeitos poderiam tomar um pouco de receio nisso, quando os juízes lá na frente determinarem que cada criança deverá ter um psicólogo, isso, aquilo. O custo disso vai aumentar muito. O impacto é muito grande. Mas muito grande, é insustentável, insuportável para uma cidade pequena como a nossa lá. Então, o que nós temos que fazer como políticos? Nos prepararmos para isso. Então eu fico feliz que a gente começou, meu filho deu continuidade, a gente espera que o próximo prefeito amplie também esse serviço lá. É esse olhar que eu gosto, né? Esse olhar que eu gosto de ver, principalmente no poder público, que é o olhar de cuidar de quem cuida. Uhum. Às vezes a criança, ela às vezes até tem um suporte, às vezes bom ou ruim, mas ela tem. Mas cuidar de quem cuida. E esse é um suporte que a sociedade em si não vê, o poder público muitas vezes não tem esse suporte. Então a gente vê, eu como vivo isso, né? A gente faz um trabalho voltado aí com as famílias, a gente vê muitas pessoas desamparadas, muitas famílias até sem o que comer, né? Às vezes a pessoa recebe um LOAS, que se diz um benefício, que para mim aquilo ali não beneficia ninguém, e a pessoa não pode nem arrumar um outro trabalho, porque quando ela vai arrumar... Senão ela perde, ela né? perde o benefício, e ela é obrigada a viver com aquilo lá. E às vezes tem 2, 3 filhos, paga um aluguel. Como é que uma mãe dessa vai viver? Não consegue. Não consegue. Então esse olhar que eu gosto de ver, é esse olhar que eu, quando conheci o Clóvis Volpi, foi esse olhar de cuidar de quem cuida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar. Christian, nós criamos lá um departamento, são 4 pessoas, 4 profissionais. Eu tenho uma advogada que deixou de advogar para cuidar do filho, ficou desempregada, nós a acolhemos para que ela nos ensinasse as questões jurídicas que já estão prontas, mas que muitas vezes não são utilizadas, faz parte do nosso grupo. Depois nós temos uma outra mãe, né, de um jovem atípico que trabalha na inclusão dentro da empresa, porque
essas pessoas é que entendem exatamente qual é o significado e que tipo de auxílio você pode dar para amenizar tudo isso com os pais, não é? Porque se você não tiver quem vai numa empresa para explicar, para poder dizer, pode colocar, não vai ter problemas, tem algumas restrições, as restrições são essas e tal, você não vai conseguir, né? E dificilmente estas mães, eu tenho o caso da doutora Eliane, que trabalha conosco lá, ela deixou de advogar, né? Porque é o dia todo. Então ela tem um horário flexível conosco, tem uma função de nos preparar juridicamente para que a gente possa entender também essa parte legal, está preparando parte de um plano de governo e desenvolvimento, inclusive com uma possível criação de uma secretaria ou então de uma coordenadoria específica para poder cuidar, não é? Porque, você sabe, uma hora está na educação, outra hora está na saúde, outra hora está na promoção social. Você não sabe onde é que vai, né? Agora, nós já estamos estudando para poder, olha, nós temos que criar um núcleo aqui, não é? A gente tem essa preocupação lá. Eu sempre tive essa luta aqui na nossa região, Sumaré, Hortolândia, de criar a secretaria da pessoa com deficiência, por causa dessas questões. Um pouco está lá na inclusão, um pouco está lá na educação, o outro pouco está na saúde, a maioria está na saúde. A maioria está na saúde, mas tem muita gente na educação, promoção social. E para você trazer esse recurso e mencionar é difícil. Não é fácil, não. E às vezes a sociedade ela não entende isso, as pessoas aqui fora não entendem como é que funciona. Eu tive essa oportunidade de participar, de estar ali vivendo um pouco essa questão. Então eu sei o que é, né? Eu entendo, vamos falar assim, os dois lados, né? O da mãe que passa a dificuldade e também da gestão, muitas vezes na administração desse dinheiro público, né? E que às vezes a gente acha que é igual você pegar um cartão, vai ali no mercado e faz uma compra, que não é. Infelizmente não é, né? Mas a sociedade em si, ela não tem essa visão. Então, a ideia do Papo Atípico é levar isso, levar informação, levar isso para as pessoas, que elas vão entender aquilo que muitas vezes elas não compreendem, né? Então, o projeto Papo Atípico é para fazer isso, trazer informação, trazer essa cultura. E hoje, né, trazendo aqui o Clóvis Volpe, com carreira pública, nem tem que falar. Clóvis Volpe, ele não vive no projeto, ele já viveu, ele está fazendo, né? Tem muita gente que fica... Nós vai fazer, né? Então já está pronto. Não, porque nós vamos fazer o projeto disso, fazer o projeto daquilo. Nós precisamos fazer isso aqui. Ó, quando eu olho o Clóvis Volpe, eu já vejo, já não tem para fazer, ele já fez, né? Então, quando eles ainda estão pensando em fazer, Clóvis Volpe já fez. Mas há muita coisa ainda a ser feita, né? Há muita coisa. E é nesse sentido que eu vou perguntar mais uma coisa. Muita coisa. E aí o futuro? Como é que fica o futuro desses pais, dessas crianças? Para chegar no futuro, eu tenho visitado muitas cidades e tenho a oportunidade de conversar com alguns prefeitos. Eu tenho visto alguns absurdos. Eu não vou dizer aqui a cidade, até porque fica muito delicado. Olha só o que aconteceu numa dessas cidades que eu visitei. São duas entidades, né, que cuidavam de autistas. Mas uma apoiou o prefeito que ganhou, a outra apoiou o prefeito que perdeu. O que faz o prefeito que ganhou, o secretário dele lá? Vai lá e retira parte da subvenção, vamos dizer, R$100 mil, passa para subvencionar a outra e quer transferir as crianças para outro professor, outro psicólogo, Ele pensou no quê? Vou penalizar quem não me ajudou politicamente. Mas não, ele penalizou quem? As crianças. As crianças. Ele acha que uma criança autista vai fazer essa mudança. Não, vai lá que é a mesma coisa. Ele não consegue entender. O vínculo. O vínculo, eles não conseguem entender. Porque, olha, eu confesso, eu também não entendia direito isso. Eu só fui pego pela emoção há uns 6, 7 anos atrás, então eu fiquei emocionado. Eu disse, olha, não é do jeito que a gente pensa que é. Eu visitei algumas cidades também, Cristian, que o prefeito disse assim, cidade pequena, aí do interior, falou assim, eu tenho umas 10 mães aqui que me enchem o saco. Eu disse, não faça isso, né? Porque você tem que receber e entender o que está acontecendo. Porque a sua cidade é pequena, mas já tem 10 mães aí. Essas mães vão virar 20, 30, 50, 100, terá um movimento político lá na frente um dia. Não é? Porque é crescente. Sim. O número é crescente. E eu tento explicar isso para eles. Olha, aprenda a cuidar disso, né? Você vai se sair melhor. Então, o político não entendia muito isso. O que é que eu vejo hoje, então? Falei isso para contar a história do pensamento, que também parte, eu vou me penitenciar.
Eu sou um político que eu queria fazer escola, eu queria fazer creche, eu queria fazer asfalto, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. A relação humana a gente deixava para segundo, terceiro, quinto grau. Não é bem assim mais. O RH, a relação humana, ela tem que estar paralela aos benefícios físicos que você faz na cidade. Porque senão você não vai compreender muito bem isso que vai acontecer lá na frente. O que é o futuro? O futuro me assusta um pouco. Você é um pai atípico, você sabe disso. O número hoje de crianças que nascem em relação típico e de atípico já começa a encurtar. Acho que em 15 anos nós podemos ter isso equiparado, 1-1 ou 2-1, que vai ser um problema, porque nós não temos profissionais preparados, nós não temos centros educacionais separados, nós não temos nada preparado. Nem profissionais à altura. Hoje, para você localizar uma fono ou um fono, é uma dificuldade, né? As faculdades fecharam há 15 anos de fono porque não tinha clientes para irem lá. Hoje nós precisamos de um. A TO, por exemplo, hoje as faculdades estão formando, né? Porque nós não temos pessoas formadas. Agora, o que me preocupou é aquilo que eu falei no começo. É o que vai ser quando os pais morrerem. Esta é hoje a minha maior preocupação, porque bem ou mal, nós vamos tocar o dia a dia, mas esse dia a dia tem que vir acompanhado de um projeto futuro. Esse é o presente, mas qual é o projeto futuro? O futuro é o que vai acontecer com a criança autista que ficar sem os pais, sem quem cuida. Eu estava ontem em Santo André, num podcast, falando com duas entidades, dois institutos, e eu perguntei a uma das mães, né, o que ela esperava do filho dele, de 15 anos. Ela falou assim, eu queria, quando morrer tranquilo, se tivesse alguém que desse a comida para o meu filho, porque ele não se alimenta. E ela disse, eu não tenho outros filhos, que ninguém vai cuidar, quem é que vai dar de comer para ele? De comer. Então aquilo me choca muito. Então o que nós temos que ter? Uma política federal, estadual e municipal. Eu apresento sempre algumas alternativas nisso. E acho até que falando aqui alguns... Eu não tenho esse incômodo, não, de falar uma coisa que outros possam começar agora. Nós precisamos de alguém que comece. Sim. Eu não estou preocupado, a ideia era do Volpe, mas quem está fazendo é fulano. O importante é quem fazer. É quem vai fazer, precisa fazer. Era para fazer ontem. Sim. Nós não fizemos, vamos fazer hoje. Por exemplo, eu acompanho, você pega loteria esportiva, tem vínculos, esporte olímpico, esporte isso, esporte amador, papapá, bolsa atleta, você tem lá. Entrega 100 milhões do prêmio, ficam 100 milhões na Caixa Econômica Federal para atender alguns programas. Você vai lá, 1% de ICMS, CDHU. Você vai lá, abre tua conta de energia, tem lá um X% para desenvolvimento tecnológico. As universidades têm o seu percentual. Nós precisamos criar uma receita definitiva para fazer os investimentos. E ter os programas definidos. Quando vem do governo federal, tem um programa definido do que é que você vai fazer. Quando vem do governo estadual, tem um programa definido. E o município é que vai ser o executor. Mas nós temos que ter o vínculo. Por exemplo, nós somos obrigados a gastar 25% da educação da receita tributária. Tudo bem. Cidades mais ricas podem fazer 25%, mas pode fazer 26%, pode fazer 27%. Saúde, você tem mínimo. Hoje, saúde se aplica 30%, 28%. De fato, o município tem muito mais encargo do que receita. Mas nós temos que encontrar um vínculo para que a gente só pense no programa futuro. No programa futuro. Eu acho que a alternativa é uma vinculação. E tem que ser constitucional. Né? Tem que estar na Constituição. Então ela tem que partir do governo federal, tem que ter lá uma medida provisória, depois tornar-se uma lei. Não, ser inserida na Constituição, sim. Uma PEC. Uma PEC, né? Para poder falar assim, olha, nós temos que começar a fazer isso. Porque eu vou dizer aqui uma coisa. Eu já fui prefeito, né, 3 vezes, então eu sei disso. Me dão 1 milhão para fazer o asfalto. Mas o buraco daquilo que eu vou tapar, eu esqueci de tapar o buraco que a sociedade tem hoje. Né? Nós temos, os nossos buracos são sociais, sim. São grandes sociais. Tem uma obrigatoriedade, um percentual daquilo que você recebe de emenda parlamentar, um percentual daquilo tem que ir para um programa de neurodivergentes. Ou é para beneficiar remédio, é para beneficiar... Enfim, nós temos que encontrar uma alternativa de tirar alguma coisa. Asfalto é bom, é necessário, construções é uma coisa boa, é necessária, mas nós não estamos tapando o buraco da sociedade. No que você falou aí, eu tenho visto algo
similar nisso, nessas emendas impositivas Sim? que os municípios fazem, né? Destina lá uma porcentagem para a saúde, né? E o resto ele pode investir em qualquer área que ele quiser. Eu acho interessante isso aí, sim. Isso aí é uma visão que a gente precisa levar. Olha, viu, na realidade, o que está acontecendo hoje economicamente, não é? O Poder Executivo hoje, ele libera para deputados, tanto federal quanto estadual, as emendas impositivas e emendas de programas, tá certo? Por quê? Porque ele precisa do voto. Como é que ele convence o deputado ou o partido, o núcleo de coisas, a votar? É liberando as emendas. Sim. Só que o governo também tem o limite que ele é obrigado a fazer investimento. Como o recurso é muito grande e o limite dele é na saúde, e o que ele faz? Ele libera mais recursos para a saúde. Para a saúde. Por quê? Ele contempla a obrigatoriedade constitucional dele, governo federal, libera o recurso para o deputado que fica feliz, que tem um recurso para levar para a sua cidade, e ainda esse dinheiro também resolve problema na saúde daquele município. Se aplicar direitinho, resolve o problema. Isso também acontece um pouco, mas nós precisamos ter nesse meio, e uma parte dessas emendas vai para investimentos. Pode ir para a cultura, pode ir para a educação, pode ir para a infraestrutura, e tem a outra parte, mas a maioria vai para a saúde. Nesse recurso da saúde, nós temos que ter uma obrigatoriedade, precisamos encontrar um meio de uma obrigatoriedade de que não adianta você dar, por exemplo, e eu não estou falando de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos em São Paulo, mas vamos imaginar que o deputado do Piauí, o deputado de Roraima tem o mesmo dinheiro que tem o deputado de São Paulo. Mas olha o tamanho de Roraima, olha o tamanho de Acre. Quando ele vai levar esse dinheiro para lá, ele recebeu 10 milhões. Ele vai levar 10 milhões para uma cidade do Acre para fazer saúde, por exemplo, ou vai distribuir 1 milhão para 10 cidades. Aquele 1 milhão tem um valor muito grande. Em São Paulo ele tem um valor muito pequeno. Muito pequeno. Então, essa disparidade, né, da economia e de investimento é uma coisa errada. Como consertar isso? Ou é pelo bom senso, ou então uma regra, né? Então, você imagina o seguinte, se todo esse dinheiro você pega aqui, se fosse para Roraima, Acre, Piauí, lá eles não teriam os problemas que nós temos aqui pelo volume que nós temos aqui, né, do espectro. Lá eles poderiam fazer mais coisas do que nós fazemos aqui, porque o número da população é menor, mas o valor do dinheiro é o mesmo. Olha só cada coisa interessante. Só que a gente não consegue, tudo é isonômico, é igual. O que precisa, Cristian? Nós precisamos encontrar essas alternativas. Vinculação de recursos, obrigatoriedade do investimento e planejamento para o futuro. Essa é a alternativa que nós vamos encontrar. E esse planejamento não pode durar para ser implementado em mais de 15, 20 anos. Eu não vou estar aqui, com certeza, porque não dá para chegar a 100 anos, não é mais. Mas, de qualquer forma, né? De qualquer forma, a gente tem as ideias e estamos abrindo a porta, né? E é isso que é importante, né? Mesmo que eu não faça, mas eu traga a ideia e outro vai fazer. Alguém. É que a gente falou, não importa quem faça, importa que faça. Você sabe que você começou aqui, né? Falando, tem muita gente surfando. Sim. Né? Mas eu vou fazer uma análise aqui muito simples. Nós tivemos, e se me permitir aqui, eu falo Fique até à os 2 deputados que contribuíram com a nossa clínica inicialmente. Foi o Suplicy e o França, que é deputado estadual. Os 2 deram 300 mil cada um para iniciar o processo da compra do cannabis medicinal para poder doar de graça. Qual é o problema de nós termos todos os 94 deputados fazendo isso para as suas cidades? Nenhum. O que importa se ele está só surfando, mas ele está ajudando. Então, nós vamos ter o surfador, mas nós vamos ter o realista. O que ajuda de verdade. Então, eu não sou contrário a isso, nem faço essa crítica aqui, dizendo assim, olha, tem muita gente surfando. Aquele que surfa vai dar camiseta, vai dar o sorvete, vai lá, tira a fotografia, esse eu sou contra. Mas aquele que encontra alternativa dentro das instituições sérias... Sim. E faz o... eu tenho que tem o direito de surfar. Esse tem o direito de surfar, né? Ele não vai fazer como nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Lutar pela causa. Mas ele é importante. Sim. Ele é muito importante. E o que eu vejo nessa questão é que, com relação ao surf, né? Muita gente só aparece agora, entendeu? Eu tenho outras pessoas que a gente... de outros partidos, né, que a gente acompanha. Eu, inclusive, na minha rede social, eu costumo, como o meu filho ele frequenta a PAI, de Sumaré,
toda emenda que chega lá, independente de ideologia política, independente de partido, toda emenda que é destinada para pai, eu vou lá e faço um vídeo e agradeço ao deputado. Por quê? Não me importa a ideologia dele. E quando o pessoal está brigando com esse negócio de ideologia, o que importa é que as crianças estão sendo atendidas. E é isso que eu acho que a gente precisa entender, né? A sociedade precisa entender isso. É como você falou, tem os que vão surfar, entregar o sorvete lá, mas tem os que vão surfar e vão fazer alguma coisa. E tem os que vão fazer, entendeu? Mas você sabe que eu disse ontem, inclusive, para aquelas mães. Ela disse assim, como é que nós devemos fazer, né? A pergunta foi invertida para mim. Como é que nós deveríamos fazer para acelerar este processo? Né? Eu disse assim, o vetor que fará acelerar o processo para ter regras, definições de futuro, são os movimentos populares. Movimento popular sério. Não aquele movimento popular que sai com bandeira, metendo pau, falando, só xingando. Criticar. Não. Apresentem soluções. Busquem pessoas que entendam, busquem pessoas que compreendam e começamos a fazer um grande movimento social com este projeto, com este foco. O movimento é o vetor natural para a aceleração de qualquer projeto político. O político tem medo de movimentos. Precisa de você. É que nem eu falo, as pessoas precisam realmente se levantar e ir atrás, né? Eu vou agora fazer uma crítica interna minha mesmo, né? Do nosso povo. Porque muitas vezes a gente tem muito pai e muita mãe, né? Que ela acha, eu não vou me envolver com política, eu não gosto de política, eu não gosto disso aqui. Só que ela esquece que o filho dela depende, entendeu? Então não é você fazer política, mas você lutar pelos direitos que você tem, que seu filho tem, né? E esse direito somos nós, eu, como pai. Não adianta, eu falo isso porque eu participo de várias audiências públicas, vou lá, brigo, faço, mas tem dia que eu olho para trás e vejo quantos estão ali junto comigo, brigando. Poucos, entendeu? Então eu acho que a sociedade, os pais principalmente, né, precisa, quando eu falo pai, é pai e mãe, e pai mais difícil achar, mas as mães, pai os tá pães, difícil, pai tá difícil. Entendeu? Que elas precisam dessa ajuda, né? E eu vou agora mandar o recado para os pais que estão aí perdidos, isso aí. né? Eu me ponho como exemplo que não é fácil, tá? Eu vejo na minha casa, eu tenho a minha esposa, né? A gente trabalha, e o quanto de difícil você já tendo um suporte, já é difícil. Imagina você não tendo suporte. E às vezes a gente recebe mães, né? Eu tenho um trabalho que a gente faz, que a gente recebe mães, e às vezes você vê as mães já não tem mais fôlego para nada. Muitas olham, eu tenho vontade de realmente falar que eu ia morrer, porque ela já não consegue mais, ela já está sozinha, né? Ela não tem mais para onde socorrer. E é um trabalho que a gente faz de abraçar essas famílias e ajudar essas famílias para que elas realmente tenham um pouquinho de fôlego, né? Só que depende delas também, né? Depende desses pais levantar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, entendeu? Que a maioria dos pais mas aí ficar parado não vai conseguir a maioria nunca. dos pais parece que tem medo, né? Eu falo que isso aí nem pai nem genitor entendeu? Porque para mim eu acho que o pai, né, o dito popular é que pai é aquele que cria, que cuida, né? E o que faz só o genitor, né? Eu acho que nem esse não deveria nem levar o nome de genitor, entendeu? Você sabe? Porque para mim esse cara não é um pai, ele não é, entendeu? Você veja bem o que é um movimento, não é? A Anvisa liberou agora, tem uns 20 dias, 25 dias, a produção do óleo através de instituições sérias que pode fazer o plantio, né? E pode produzir o óleo. O que você tinha hoje nas farmácias? Você tem lá a base de canabidiol, ou é importado ou produzido por uma empresa farmacêutica que não vê outra coisa a não ser lucro, faz parte, né, dessa questão democrática, que a empresa tem que viver de lucros mesmo, tem seus dividendos, seus sócios, essa coisa toda. A Anvisa liberou. Então a produção, eu acho que vai ganhar força, o custo disso vai diminuir. Hoje já é assim, nós lá, quando a pessoa pode pagar, ela pode pagar 10%, ela paga 10%, se ela puder pagar 20%, paga 20% e tal. Mas se aquele mesmo óleo que nós entregamos lá,
preço total de um vidro, de um frasco, que dá 30 dias, por exemplo, ela paga 180, 200 reais, na farmácia é 1.200, 1.300, já chega a 900 e tal, porque ele é produzido através de uma empresa. Com a Anvisa liberando, Cristian, nós vamos ter um aumento de produção e, consequentemente, baixar o preço e possibilitar mais gente fazendo. O que é que precisa agora, então? Que as cidades comecem a criar as suas próprias clínicas, que é uma coisa muito barata. É uma sala de 6x5, 2 pessoas atendendo, um médico que vai uma vez por semana para poder fazer avaliação de quem precisa ser avaliado, uma psicóloga que vai uma vez por semana e um assistente social que atende essas famílias. A nossa lá tem isso, tem 2 banheiros, uma sala, 3 sofás e 2 salinhas que são atendimento do psicólogo, do assistente social e do médico. Porque acompanhamento você faz pelo celular hoje. O médico acompanha, você tem seu filho, você aplicou, a dose está pouco, a dose está muito, ele não está reagindo, você vai filmando e o médico vai resolvendo o problema com relação à medicação. Então é uma coisa muito barata, muito simples. Estes profissionais todos que trabalham lá na nossa clínica são profissionais da minha rede de saúde. Da rede de saúde pública municipal foram treinados. O que é que nós não fazemos? Laudamos. A gente não lauda ainda por algum receio que a gente tem de poder fazer um laudo um pouco que não é correto, então você também não está laudando, e nós não estamos laudando. Mas quando vem já laudado, né, do sistema SUS ou do sistema particular, nós obedecemos o laudo. E fazemos, ele já faz a prescrição, se passar para o médico, se for uma prescrição de um remédio, de um canabidiol, industrializado, nós colocamos os 2 médicos conversando e mostramos aquilo que nós temos e aquilo que ele prescreveu. Se bater, tudo bem, senão eles vão conversar e vão ver se muda ou se não muda, enfim. Aí é quem tem CRM. Sim. Não é o Clóvis que não tem CRM. Né? É assim que funciona e é muito barato. Eu acho que os prefeitos podem fazer isso. É uma ideia boa para os prefeitos aí daqui. Muito, Sumaré, Hortolândia. Nossa. Vamos aproveitar a ideia do Clóvis, vamos trazer isso para a nossa cidade. Essas metrópoles aqui, né? Essas metrópoles. A região metropolitana de Campinas. Mas é isso aí. Clóvis, nós já estamos terminando aí o nosso programa, primeiro programa, e foi uma honra realmente ter você aqui. Foi um prazer. Assim, como eu disse, conheci o Clóvis lá atrás. E agora eu conheço um outro Clóvis e eu quero mostrar isso para a sociedade. A sociedade precisa conhecer esse Clóvis, que eu conheço. E uma das maneiras foi trazer você aqui hoje. Agradeço. E eu queria que você deixasse um recado aí para a turma, para os nossos seguidores aí que estão... E os nossos... É o Papo Atípico. Papo Atípico do nosso... O nome é altamente sugestivo, né? Bom, primeiro eu quero dizer uma coisa para você, Cristian, apesar de ser o primeiro programa, não é? Eu digo que nada nessa vida chega ao fim, né? Você sempre tem que ter uma certa continuidade. Nada é o fim, não. O fim é o infinito. Aliás, o PA, por exemplo, é o número 8, que significa deitado em direção ao infinito. Nada é definitivo na vida. Então, a gente começa um trabalho agora, estamos fazendo isso, já visitamos mais de 80 cidades, falando sobre isso, né? E a gente quer que as pessoas se conscientizem, não só as pessoas que são atípicas ou que têm os seus filhos atípicos, mas a classe política. Nada se resolve se não for através da política. Os políticos são extremamente importantes. Você vai ter político bom, político ruim, como tem advogado bom, advogado ruim, professor bom, professor ruim. Mas tem políticos bons. É só fazer uma boa escolha, uma boa opção, e você vai encontrar muita gente boa atuando na vida pública que estão se conscientizando com preocupações como essa que nós aqui estamos tendo, não é? É isso aí. Então tá bom. Obrigado pela sua participação. É isso. E vamos aí. Bora! Bora. Próximo capítulo.